Nossos oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, mas você sabia que mais de 80% deles permanecem inexplorados, sendo muito profundos, muito frios ou muito perigosos? Esses lugares abrigam segredos que a maioria das pessoas nunca viu, até agora. Desde peixes realmente estranhos, até objetos inexplicáveis. Prepara os seus pés de pato e o seu tanque de oxigênio, porque a gente vai revelar as coisas mais estranhas já encontradas nas profundezas do mar. Filhote de catulo. Bem no fundo do oceano, você espera ver umas criaturas bem loucas. A pressão de toda a água e a falta de luz solar devido à refração significa que a vida aqui teve que se adaptar. Isso pode significar olhos maiores para captar o máximo de luz possível ou corpos mais esponjosos para lidar com a pressão. Ou ainda... Nossa senhora, que é isso? Não consigo nem dizer onde é que acabam os tentáculos e começa a cabeça, se é que tem uma cabeça. O que é essa coisa? A filmagem desse pesadelo foi capturada pelo Projeto Serpent no ano de 2015 ao largo da costa de Angola, no Oceano Atlântico Sul. Usando um veículo operado remotamente, eles mergulharam a mais de 1.300 metros abaixo das ondas, quando se depararam com essa criatura bizarra. Inicialmente eles não tinham ideia do que podia ser além de uma cria contorcida do catulo, mas depois de analisar suas características, eles concluíram que não era bem isso, mas sim um tipo de sifonóforo, uma colônia de organismos marinhos que trabalham juntos que nem uma colmeia, embora para nós humanos eles simplesmente pareçam ser uma entidade incrivelmente assustadora. Mas essa estrutura semelhante a uma colmeia significa que não há forma ou tamanho uniforme que uma colônia assuma, como a equipe Eve Nautilus revelou em 2014. A mais de 60 metros de profundidade nas águas ao largo da costa sul dos Estados Unidos, eles encontraram esse sifonóforo de outro mundo. Parece completamente diferente daquele nó consciente que a gente viu antes, mas essas duas colônias de organismos pertencem à mesma família. Sim, porque o horror de olhar para apenas uma não era o suficiente. Descoberta da boneca. Graças ao seu tamanho imponente de 268 metros de comprimento e ao status de navio inafundável, o Titanic literalmente entrou para a história como o naufrágio mais notório do mundo. Mas apesar disso, evidências concretas do destino do Titanic só foram descobertas em 1985, 74 anos depois de ele atingir um iceberg e afundar. Mas o pescador Abel Federico Nogueiras, na verdade, descobriu o destino do Titanic 8 anos antes de todo o naufrágio ser encontrado. Em 1976, no meio do Oceano Atlântico, ele puxou a rede do seu barco de pesca e avistou algo que não parecia um peixe. Ao se inclinar para dar uma olhada mais de perto, ficou chocado ao ver um rosto sem olhos e sem vida olhando diretamente para ele. Mas não era um humano, era uma cabeça de boneca de porcelana. Pescado a mais de 1.900 metros de profundidade, esse não era um brinquedo infantil qualquer. Acontece que Nogueiras estava pescando na mesma área do Oceano Atlântico onde o Titanic afundou. Depois que Nogueiras faleceu em 1992, seu filho vendeu a peça de porcelana para Teresa Martin, uma colecionadora de bonecas. Ela investigou mais a fundo a sua história, descobrindo documentos sobre meninas a bordo do navio que haviam levado bonecas com elas, e descobriu que a sobrevivente do Titanic, Eva Hart, havia escrito nas suas memórias que deixou sua boneca na cabine quando evacuou o navio. Acabou por se revelar que a marca da cabeça da boneca era Schonau Hofmeister 1906, o mesmo fabricante da boneca de Hart. Uau! Vamos deixar combinado aqui que ninguém vai contar isso pro James Cameron. Artefato antigo. Se você acha que artefatos de 100 anos do Titanic são antigos, eles não são nada comparados a outra descoberta em águas profundas feita em 1984. O arqueólogo marinho Ehud Galili estava mergulhando ao largo da costa de Atlit, em Israel, na esperança de encontrar um naufrágio. Embora não tenha encontrado um barco quebrado, ele descobriu algo que despertou seu interesse. A 12 metros abaixo das ondas, Galili avistou os restos de casas retangulares. Ele relatou a descoberta levando a mais escavações subaquáticas na área. Logo, túmulos, restos humanos, esses poços de água que parecem portais para outro mundo e até 7 megalitos, dispostos em semicírculos de pedra, emergiram dessa metrópole marinha. E se isso não fosse louco o suficiente, os cientistas dataram o local com carbono, descobrindo que tem cerca de 8.500 anos. Para referência, isso faz com que esse lugar seja 4.000 anos mais antigo que as pirâmides de Gizé. E quanto ao megalito maciço, ele é cerca de 3.500 anos mais antigo que Stonehenge. A questão é, por que os restos dessa cidade outrora especial ficaram
ficaram submersos. Fazia parte de algum antigo império aquático? Bom, cientistas acreditam que o assentamento, que tem cerca de 8 vezes o tamanho de um campo de futebol padrão, foi abandonado de repente. Mas por quê? Um estudo estimou que na época em que Atlitium estava presente, uma erupção no Monte Etna, no sul da Itália, causou um tsunami de 40 metros de altura que engoliu cidades costeiras do Mediterrâneo em questão de horas. Bem que eles podiam ter construído defesas anti-inundações em vez desses megalitos enormes. Peixes canibais. O fundo do mar não é só o lar de artefatos de uma era passada, mas também é o lugar para algumas criaturas curiosas que estão muito vivas nos dias de hoje. Olha esse sujeito horrível, mais conhecido como peixe-lagarto das profundezas. Cara, como é que eu vou fazer para dormir essa noite? Mas por mais assustadores que esses peixes pareçam, eu não me preocuparia muito em esbarrar com um deles. Isso porque esses bichinhos de 60 centímetros de comprimento vivem apenas em profundidades entre aproximadamente 600 e 3.300 metros. Essa parte do oceano é conhecida como a Zona da Meia-Noite. É um lugar de escuridão quase constante, exceto pela luz de qualquer criatura bioluminescente que esteja nadando por ali. A falta de luz significa que o peixe-lagarto das profundezas tem que se adaptar. Para detectar presas, eles usam seus olhos enormes para amplificar a pouca luz que chega a essas profundezas. Mas os olhos não são as únicas características assustadoras dessa criatura. As suas bocas monstruosas estão cheias de centenas de dentes afiados feito agulhas, usados para perfurar e prender as presas. O peixe-lagarto das profundezas é um dos predadores de topo mais extremos do mundo, e não vai hesitar em comer qualquer coisa que encontrar na escuridão, incluindo a sua própria espécie. Embora se encontrarem outro peixe-lagarto, tem uma chance igual de que eles vão acabar acasalando. Não era bem isso que eu achei que ia acontecer. Devido à escuridão e à escassez de vida nas profundezas em que esses peixes prosperam, todos os peixes-lagartos são hermafroditas, ou seja, possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos, para que possam se reproduzir com qualquer outro membro da sua espécie. Acho que isso dá um novo significado àquela história de brincar com a sua comida. Estranho e solitário. Descendo ainda mais as profundezas escuras de mais de 4.500 metros, encontramos outro organismo muito estranho. O peixe-tripé, como é apropriadamente chamado, é encontrado na zona abissal, uma seção logo abaixo da zona da meia-noite que se estende de aproximadamente 3.900 a 6.100 metros. E é aqui que o peixe-tripé faz o seu trabalho, que no caso é ficar de pé com as suas 3 projeções alongadas das suas nadadeiras. Ao contrário do peixe-lagarto das profundezas, essas criaturas não são abençoadas com olhos enormes. Em vez disso, tem olhos que mal têm 1 milímetro de diâmetro. Você pode achar que isso dificulta a caça para o peixe-tripé, mas não é bem assim. Uma vez assentado no fundo do mar, esse peixe esquisito vira sua cabeça na direção do movimento da água. E não é com os olhos, mas com as nadadeiras peitorais estendidas. Elas pairam acima da sua cabeça como uma antena, captando vibrações de natação de qualquer presa que se aproxime. Graças às profundezas desoladas que os peixes-tripé habitam, eles, como os peixes-lagarto, compartilham uma existência solitária. Então, também são hermafroditas. Só que não só esses peixes estranhos podem acasalar com qualquer outro membro da sua espécie, como também podem produzir tanto esperma quanto ovo para gerar descendentes por conta própria. Digamos que é uma criatura bem autossuficiente. Boca aberta. De volta a 3.000 metros e reentrando na zona da meia-noite, encontramos outra criatura assustadora que precisa ser vista para acreditar. Conhecida como enguia pelicano, essa descoberta das profundezas do mar é mais notável pela sua enorme mandíbula, que, olha que surpresa, é parecida com a de um pelicano. No total, esses caras medem cerca de 76 centímetros de comprimento, com a cabeça ocupando cerca de 25% do seu comprimento total. Mas as suas mandíbulas não são só grandes, elas também são frouxamente articuladas, o que permite que se abram amplamente, com a pele solta do seu lado inferior criando uma rede que pode capturar presas 2 vezes maiores que elas. Mas as características estranhas da enguia pelicano não terminam com as suas enormes bocas. Na outra extremidade da sua anatomia está uma cauda em forma de chicote, que também funciona como um órgão produtor de luz, conhecido como fotóforo. Através da bioluminescência, o fotóforo se acende em rosa brilhante, iluminando as águas escuras ao redor da enguia. Você pode pensar que isso revela sua presença, mas a luz atua como um atrativo, chamando presas para a enorme boca desses monstros. Você consegue imaginar algo pior que isso sendo a sua última visão? Bom, seja o que for, nesse caso não vai em direção à luz. Faca imensa.
Organismos estranhos não são a única coisa no fundo do oceano que vão deixar você coçando a cabeça. O que você faria ao encontrar um objeto gigante em forma de faca ao mergulhar? Tipo, dá uma olhada nessa imagem perplexa. Não, você não enlouqueceu, esses caras estão realmente segurando uma faca gigantesca. Essa descoberta impressionante, encontrada por mergulhadores ao largo da costa de Madagascar, deixou as pessoas na internet perplexas, presumindo que esses caras sejam pessoas adultas. Essa faca deve ter mais de 2 metros. A questão é, quem precisa de uma faca tão grande? Algumas teorias sugerem que essa arma enorme foi usada por alguns gigantes pré-históricos que andaram pela Terra dezenas de milhares de anos. Quem sabe talvez essa lâmina tenha sido usada para derrubar um tubarão gigante, como o Megalodon. Na verdade, é provável que esse objeto ameaçador não seja realmente uma faca. Em vez disso, é muito mais provável que seja um acessório perdido de um filme que de alguma maneira acabou no oceano. Pessoalmente, eu acho que é uma hélice de avião quebrada ou um leme que se soltou de um barco. O que você acha que é? Se você acha que essa descoberta é de um set de filmagem perdido, se inscreva no canal. Se você acha que é uma hélice de avião ou de navio, então curta esse vídeo. Mas se você tem a sua própria teoria, então deixa aí nos comentários. Esculturas marinhas. À primeira vista, a Baía de Moliner ao largo da costa de Granada parece tão bonita quanto um cartão postal, mas nem tudo é o que parece sob a superfície da água dessa bela baía. Qualquer mergulhador que descer sob as ondas vai ser confrontado com essa visão assustadora. Tá decidido, eu nunca mais vou entrar no mar. Felizmente, isso não é uma versão subaquática sombria e distorcida de Pompeia. Essas figuras de concreto são feitas pelo homem. O escultor britânico Jason De Kers Taylor construiu as esculturas a partir de moldes vivos da comunidade local, não para encher os mergulhadores de pavor, mas para envolver as pessoas com o ambiente subaquático que os cerca. Cara, imagina fazer um mergulho bonito e pitoresco e de repente ser confrontado por isso. Cerca de 7.200 metros ao norte da Baía de Moliner, há uma estátua subaquática ainda mais assustadora. A 41 metros abaixo da superfície do Lago Neuchâtel, você vai encontrar essa escultura de tubarão arrepiante de 5 metros de comprimento, que vai garantir que você tenha alguns pesadelos. A questão é, por que tem um tubarão de 5 metros de comprimento habitando um lago na Suíça? Bom, essa besta robusta foi feita em 2007 e usada como um adereço para um curta-metragem chamado Chocolat. Após o filme ser concluído, a escultura do tubarão foi jogada no lago, presumivelmente para atrair e assustar os turistas. Você consegue imaginar como é que deve ser a experiência de mergulhar nesse lago sem saber que esse monstro marinho tá lá no fundo? Eu acho que o meu traje de mergulho ia ficar um pouco mais molhado. Jacaré no oceano. Falando de predadores poderosos que se escondem nas águas profundas, isso nos leva à nossa próxima descoberta assustadora, localizada a mais de 1.800 metros abaixo da superfície do Golfo do México. Sim, os seus olhos não estão te enganando. Isso é um jacaré no fundo do mar. Só que ao contrário daquele tubarão assustador, esse jacaré não é uma escultura. É 100% real. Você pode imaginar o quão assustador seria para um mergulhador de águas profundas se deparar com um desses predadores poderosos. A questão é, como é que um jacaré, que é um animal normalmente encontrado em rios e lagos, pode sobreviver no fundo do mar? Resposta: eles não sobrevivem. Esse jacaré não tá vivo. Acontece que 3 jacarés mortos faziam parte de um experimento, com biólogos marinhos do consórcio marinho das universidades da Louisiana os lançando no mar profundo para observar como as criaturas que prosperam lá reagem a uma fonte de alimento incomum. Os resultados os deixaram chocados, com um jacaré inteiro sendo devorado por isópodes do tamanho de uma bola de futebol em menos de 24 horas. Outro espécime foi roído até os ossos, deixando para trás um estranho resíduo marrom. Estudos de DNA revelaram que esse resíduo estranho era na verdade uma espécie recém-descoberta de verme comedor de ossos, como se o mar profundo não pudesse ficar mais estranho. E quanto ao terceiro cadáver, bom, os pesquisadores realmente não sabem. O jacaré inteiro desapareceu após 8 dias, restando apenas o arnês de implantação e o peso usado para afundá-lo. Em uma investigação mais aprofundada, os cientistas descobriram marcas de arrasto onde originalmente deixaram o jacaré de 18 quilos. Até hoje eles ainda não sabem qual criatura enorme teve o poder e o estômago para devastar o jacaré inteiro. E isso é profundamente perturbador. Tumba de tartarugas. Os jacarés não são os únicos répteis a acabar nas profundezas do mar. Basta perguntar ao fotógrafo Josh Vergara. Quando ele foi mergulhar ao largo da costa da ilha de Sipadan, na Malásia, esperava capturar algumas fotos marinhas hipnotizantes. Em vez disso, ele encontrou algo que lhe causou um arrepio na espinha. A cerca de 23 metros abaixo d'água, Vergara encontrou uma caverna. Mas não era uma caverna comum. Essa caverna estava cheia de tartarugas mortas. A caverna, conhecida pelos locais como a Tumba das Tartarugas, está cheia de dezenas de esqueletos com cascos.
churrascos. Tartarugas marinhas são criaturas famosas por serem solitárias. Então, como é que tantos esqueletos podem ser encontrados nesse cemitério? Bom, alguns acreditam que as tartarugas escolheram essa caverna como um local de descanso, passando seus últimos momentos aqui em paz. Mas infelizmente a explicação mais provável não é assim tão historinha da Disney. A caverna tá cheia de muitas voltas e reviravoltas, então é mais provável que elas tenham entrado em algum momento e se desorientado. Embora as tartarugas possam prender a respiração por impressionantes 2 horas, é provável que, não sabendo como sair, todas elas asfixiaram, e isso é tão triste quanto estranho. Concha assustadora. Que tal agora a gente falar de algumas criaturas do fundo do mar que estão vivas? Esse pequeno crustáceo fofinho é um caranguejo eremita. E esses carinhas têm um abdômen macio, ao contrário dos abdômenes duros e calcificados na maioria dos outros crustáceos. Então, para proteger os seus corpos dos predadores, os caranguejos eremitas pensam de maneira engenhosa. Normalmente eles usam conchas vazias de caracol marinho, mas esse caranguejo eremita teve uma ideia mais ousada. Pode parecer algum tipo de dejeto alienígena, mas isso é na verdade um caranguejo eremita para págaros, usando um animal semelhante a uma anêmona do mar, conhecido como zoantídeo como concha. Quando os caranguejos eremitas são pequenos, eles pegam uma concha de caracol marinho, então em algum momento o zoantídeo se prende a ela. À medida que o caranguejo eremita cresce, o zoantídeo também cresce, começando a assumir o papel da concha original, se enrolando em torno do abdômen do caranguejo eremita e levando a esse horror. Por mais perturbador que pareça, tá tudo bem. O caranguejo evita a tarefa perigosa de trocar de conchas, o que o deixa brevemente exposto, enquanto as células urticantes nos tentáculos dos zoantídeos impedem que qualquer predador ataque o eremita. Essa relação simbiótica também beneficia os zoantídeos, pois a mobilidade do caranguejo permite que eles acessem diferentes áreas do oceano para se alimentar. Um casamento divino, mesmo que a aparência seja de algo que aconteceu no inferno. Olhos de cebola. Em abril de 2023, Roman Fedorstov foi pescar no Mar de Barents, ao largo da costa norte da Rússia. Ele estava trabalhando em um barco de pesca comercial, buscando capturar o de sempre: bacalhau, arinca e, se tivesse sorte, talvez uma cavala. Mas isso não foi tudo que apareceu na sua rede. Com as redes capazes de alcançar profundidades de até 1000 metros, não é incomum que criaturas assustadoras sejam puxadas para o navio também. E naquele dia fatídico, Fedorstov puxou esse peixe medonho. Sua boca carnuda e rosada, seu corpo preto e escamoso, a cauda semelhante a de um lagarto e os olhos grotescamente protuberantes são puro combustível para pesadelos. Depois de postar uma foto dele na internet, teorias sobre o que era esse organismo começaram a surgir. Alguns se perguntavam se era uma anomalia rara, outros culpavam a poluição por esses defeitos terríveis. Acontece que não era nenhuma das duas coisas. Esse peixe é um granadeiro de olhos de cebola, que vive a aproximadamente 900 metros de profundidade. Esses caras têm todas as características estranhas da descoberta de Fedorstov, exceto por algumas coisas. Primeiramente, eles não compartilham a mesma boca rosada e distendida. E em segundo lugar, embora os seus olhos sejam grandes, eles normalmente não parecem estar saltando das suas cabeças. Os olhos protuberantes e a boca são causados por barotrauma, o dano físico aos tecidos do corpo causado por uma mudança de pressão. Peixes têm uma bexiga natatória, um órgão interno cheio de gás que os ajuda a manter a flutuabilidade em diferentes profundidades na água. Nas profundezas em que vive o granadeiro de olhos de cebola, a pressão é alta, o que significa que os gases dentro da bexiga natatória estão comprimidos. Mas quando um peixe é rapidamente trazido à superfície, a pressão externa diminui de maneira significativa. Como resultado, os gases comprimidos na bexiga natatória se expandem, levando os órgãos e tecidos ao redor dos peixes a saltarem. Acho que eu preferia a explicação da poluição. Bomba náutica. Com o tempo, o fundo do oceano se tornou o lar de alguns produtos misteriosos feitos pelo homem. Olha essa imagem que circulou na internet. Parece um reator nuclear embutido no sedimento do fundo do mar, o que seria aterrorizante se não fosse Photoshop. Mas não respire aliviado ainda, porque há reatores nucleares espalhados pelo mar, e muitos deles. Entre as décadas de 60 e 80, a União Soviética despejou cerca de 18 mil objetos radioativos no Mar de Barents. Sim, o mesmo mar daquele peixe assustador. A maioria dos objetos representa pouco risco ambiental, mas alguns são cada vez mais vistos como um perigo para os ecossistemas no mar do norte da Rússia. Alguns dos objetos mais radioativos são os reatores nucleares dos submarinos K-11, K-19, K-27, K-140 e K-159, bem como o reator nuclear que serviu ao quebra-gelo Lenin. Acredita-se que esses 6 objetos representam mais de 90% das fontes radioativas despejadas no Mar de Barents. O problema é que remover essas bombas relógio nucleares de profundidades que chegam a quase 200 metros
metros não é uma tarefa fácil, exigindo equipamentos especializados, especialistas e muita mão de obra. Isso significa que a operação para remover apenas esses 6 objetos custaria cerca de 300 milhões de dólares. Pelo jeito, esses reatores não vão sair de lá por um bom tempo. A aparição misteriosa. Mas não é só o fundo do mar de Barents que está cheio de horrores macabros. Viajando 6.400 quilômetros a sudeste dessas águas sinistras, você vai encontrar o Oceano Pacífico. Foi aqui que, em 2010, pesquisadores da Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia Marinha Terrestre, ou JAMSTEC, estavam operando remotamente um veículo submarino, mergulhando a uma profundidade de 300 metros e gravando o que encontravam. Parecia algo bem comum. O fundo do mar, um monte de água, mas depois ficou bem menos comum e muito mais assustador. O que foi isso? É um peixe-boi do capeta? É o Pokémon Muck ganhando vida? Depois de ver essas filmagens, algumas pessoas até sugeriram que poderia ser o Ningen, uma criatura críptica do folclore moderno. Pesquisadores relataram ter visto essa besta marinha humanoide na costa da Antártida, estimando que ela tem entre 20 e 30 metros de comprimento. Para você ter uma ideia, é aproximadamente o mesmo tamanho de uma baleia azul. E se isso não fosse o suficiente, o Ningen também teria grandes olhos vazios e mãos com 5 dedos. Agora, não dá pra ver bem o tamanho ou os membros completos da criatura, mas aqueles olhos parecem bem sugadores de alma, né? Talvez o Ningen não seja só um folclore. Dito isso, os pesquisadores que operavam o veículo acreditaram que não era o Ningen, mas apenas uma rocha com algumas cracas grudadas, dando a ilusão de que tivesse olhos. E você, o que acha? Uma rocha coberta de cracas ou um monstro marinho humanoide gigante, prestes a destruir o mundo? Bom, eu já sei em qual eu aposto. O Ningen. Magna Pina. Mas de todas as estranhas descobertas do fundo do mar que a gente encontrou até agora, tem uma que supera todas. Por quê? Bom, para começar, ela é encontrada na Zona Adal, a parte mais profunda do oceano, localizada no fundo das trincheiras oceânicas. Mais pessoas estiveram na Lua do que na Zona Adal. Se de alguma maneira você chegar aqui, é bom ficar de olhos bem abertos, porque o seu submarino pode esbarrar nessa criatura do oceano. Cara, isso é como se o Slenderman tivesse tomado a forma de uma lula. Mas embora o Slenderman só exista na internet, essa coisa é absolutamente real. Vivendo em profundidades esmagadoras de cerca de 6.000 metros, essa criatura assustadora é conhecida como Magna Pina, ou Lula Bigfin, e elas têm algumas barbatanas bem grandes. Bom, tecnicamente são tentáculos. Ao contrário de outras lulas, seus apêndices são mantidos em articulações semelhantes a cotovelos, com a maior parte dos tentáculos suspensos abaixo do corpo da lula. Ao todo, esses apêndices podem se estender por cerca de 8 metros, tornando-os quase 3 vezes a altura de uma cesta de basquete da NBA. Apesar do tamanho alongado, a profundidade em que esses caras vivem significa que foram vistos apenas algumas vezes, e se sabe muito pouco sobre eles. Tipo, como é que eles caçam? Uma teoria é que eles arrastam seus longos tentáculos pelo fundo do mar, agarrando qualquer organismo comestível que cruze seu caminho. Outra é que eles simplesmente flutuam, esperando passivamente que presas como o zooplâncton fiquem presas nos tentáculos. Seja qual for o jeito que essas criaturas caçam, ficar cara a cara com elas a mais de 6.000 metros de profundidade deve ser uma experiência traumática. E isso resume algumas das coisas mais assustadoras já encontradas no fundo do mar. Qual descoberta oceânica deixou você com medo d'água? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.